Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. E nós estamos aqui numa série de Israel e o fim dos tempos. Vamos para o segundo episódio dessa série, que é Israel e o Hamas. Entenda o que acontece com essa guerra, né? Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre essa guerra, mas não vamos falar somente do campo físico, vamos falar também do campo espiritual e vamos ao longo dessa série relacionar também as profecias bíblicas que nós temos a respeito disso. No nosso primeiro episódio nós falamos de toda a história de 3.000 anos atrás. Eu não sei como a mestre conseguiu resumir isso em tão pouco tempo. Maravilhoso. Então, nós falamos sobre toda a história que vem ao longo de 3.000 anos. Agora você vai entender um pouquinho mais sobre esse conflito e nós vamos dar uma atenção especial à parte espiritual desse conflito. Então, eu já vou iniciar o nosso podcast e antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as novidades, também curtir esse episódio e compartilhar com quem você deseja que saiba um pouco mais sobre essa guerra que está acontecendo e que já deixou milhares de mortos em toda a região. Então vamos lá. Vamos lá entender um pouco mais sobre essa guerra, primeiro no aspecto físico, né, da Israel e Hamas, e nós vamos falar em seguida do aspecto espiritual. Muito bem. Todos estão pensando no que ocorreu no dia 7 de outubro de 2023. Vamos voltar 50 anos, porque não houve uma guerra declarada de Israel por esses 50 anos. O que ocorreu há 50 anos exatamente? A guerra de Yom Kippur. Desde que Israel nasceu, estudiosos, cientistas políticos diziam: impossível Israel nascer. Se nascer, o mar Mediterrâneo se torna vermelho com o sangue dos judeus. Mas, contrário a todos os cientistas políticos, e eu diria aos teólogos reformados e aos teólogos judeus, porque para os teólogos reformados nunca mais Israel existiria. E as profecias de restauração de Israel como um povo livre na terra dos seus antepassados foram canalizados para a igreja. E em relação aos ortodoxos judeus, quando o Messias vier. Então, até eles não aceitam até hoje um Estado político como hoje. No entanto, contrário a teólogos, a cientistas políticos, Israel nasceu em 1948, sobreviveu a uma guerra cercado por todos os lados, e agora, há 50 anos exatamente, quando a gente pensa agora em 1973, um ano mais o dia. Preste bem atenção, porque ocorreu exatamente há 50 anos. 50 na Bíblia significa um jubileu. É um ano de jubileu, cada um volta à sua possessão, quem é escravo se torna livre, os endividados são perdoados, não há mais dívidas, não há mais escravidão, todo mundo volta à sua possessão, é jubileu. Apregou-se liberdade em toda a terra. É um significado muito grande dentro da Bíblia. Mas há um dia, que é o Yom Kippur, o mais sagrado, que é o dia da expiação, o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para levar o sacrifício pelo povo. E até o dia de hoje, os judeus celebram esse dia com um jejum absoluto, não come, não bebe, buscando o perdão de Deus e que o seu nome seja escrito no livro da vida por mais um ano. Então, um dia desse em que todo mundo está em casa, o Estado para, ninguém anda na rua, em jejum, em oração, veio a guerra de todos os lados, chamada Guerra de Yom Kippur. Muito bem.
50 anos depois, num dia de festa. Só que desta vez não era o Yom Kippur. Mas exatamente no aniversário dos 50 anos dessa guerra surpresa, foi surpresa, Israel não estava preparado. Teve que se mobilizar rápido, tirar esse povo do jejum, da oração, para ir se defender. Mas saiu vitorioso, muito vitorioso, por sinal. Cada guerra, Israel prevaleceu pela mão de Deus, e aí só tem explicação. A mão de Deus, a proteção divina, porque não há como explicar a vitória de Israel de outra forma. É o Deus da aliança feita com Abraão, e porque Deus está cumprindo profecias. Deus está trazendo, e a profecia diz que eles vão voltar e nunca mais sairão. Então, voltou, nunca mais vai sair. Agora, é importante, só para você localizar essa questão aqui, porque 93, o que ocorre vai 79, porque, guarda aí, 73, guerra do Yom Kippur. 79, Israel vai oferecer terra por paz com o Egito. Então, devolve o Sinai. Okay? Foi o que eu falei da outra vez. Agora, só para especificar esses 50 anos. 79, então, devolve. Em 93, mas aí começou, porque depois disso, só depois disso, surgiu uma organização chamada Organização para a Libertação da Palestina. Não vou entrar em detalhes aí, só para que você entenda. E havia aquela de bombas, entrava em bombas contra Israel. E aí os Estados Unidos entram para mediar e vêm os acordos de Oslo. Porque depois que Israel já está com o Egito, já faz aliança com o Egito, por sinal, assassinaram o presidente que fez esse acordo de paz. Mas aí, em 93, vem o acordo com a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Então, cria-se uma região autônoma, 93. É muito interessante você verificar isso, porque depois, como o Egito não quis de volta Gaza, ficou debaixo do domínio de Israel, Israel resolveu, aí já vamos para 2005, resolveu tirar o povo de lá para que a autoridade palestina ficasse também com a região. Vamos dar mais terra para implementar esses acordos de paz e viver em paz. O que Israel exigia do OLP? Que reconheça a existência do Estado de Israel, porque também o Estatuto do OLP não reconhecia, não aceitava também. O grande problema é não aceitar a existência de Israel. Então, para haver um acordo de paz, você tem que aceitar que eu existo. Aceitar que eu existo. Então, deu. E é aí que você tem que entender que só em depois de 2007, nós estamos muito próximos daqui, é que vai começar a surgir a questão de um partido que nas eleições do Fatah, o Fatah é o que governa o Partido da Autoridade Palestina, e lá em Gaza o Hamas ganha mais assentos. Mas ele se rebela contra a liderança palestina. Então, várias pessoas são mortas, há um conflito, e eles tomam o poder na faixa de Gaza. Então, a partir daí, 2007, nunca mais houve assim uma tranquilidade, vamos assim dizer, porque há sempre uma briga, nunca se chega a um acordo, começa negociações de paz, vai e volta, porque não aceita a existência de Israel. E essa guerra assim, armada e esses ataques, tudo vem da parte de Gaza, porque o Hamas é um grupo realmente terrorista. É um grupo terrorista. Não é com os palestinos. Hoje, os palestinos, que agora chama-se Palestina aquela área, uma vez que Israel se tornou independente, passou a ser chamado Israel. E já que o território chamado Israel são israelenses. E é interessante você saber que existem árabes israelenses, tá? Existem árabes israelenses. Quem nasce em Israel é israelense, seja árabe, seja judeu, seja cristão, seja o que for. Então, inclusive no parlamento tem deputados árabes. Sim, vivem como uma nação, sem nenhum problema. E
não são os palestinos, por assim dizer, embora muitos palestinos tenham aquela rusga com Israel que entrou nessa guerra, é o Hamas. Então o Hamas veio de uma forma que só no Holocausto ocorreu. Uma chacina de crianças, estupro, degolar crianças, raptar mulheres, velhos, crianças jovens, tudo. É algo que assombrou o mundo e deixou uma nação inteira traumatizada. Daí o primeiro-ministro e o próprio parlamento, porque para haver uma declaração de guerra, o parlamento tem que concordar. Diante da hediondez, do horror, do inimaginável, por exemplo, os jovens numa festa serem assassinados ali, e estavam numa festa celebrando o quê? A paz. E serem todos atacados. Por isso, foi declarado guerra. Já houve muitas invasões do Hamas, os túneis, ataques. E Israel já fez muitas incursões em Gaza, porque eles estão sempre lançando bombas, todo ano, não é só agora. Todo ano tem rusga, ora é jogando fogo, ora matando, enfim. Mas o que Israel faz? Operações. Por isso que ocorre desta vez, o primeiro-ministro diz, não é mais uma operação, é guerra. É guerra. Porque consideramos que o Hamas é igual ao ISIS, aquele Estado Islâmico que teve que ser destruído. Então, para Israel, Hamas é como o ISIS, tem que ser destruído, erradicado da face da terra, como foi o ISIS. Porque ele prejudica não só os judeus, também os próprios árabes, os próprios palestinos. Então, na realidade, o que nós vemos aqui é uma guerra espiritual. Tem solução? Não tem solução. Por quê? Para o judeu, a vida é importante. Para o Hamas, a morte. Então, morrer é prêmio, é herói, enfim. Os homens bomba, né? Eles usam os homens para tudo. Não tem amor à vida. Agora, é muito fácil resolver como? Basta, se Israel depuser as armas, deixa de existir. Deixa de existir. Se o Hamas depõe as armas, a paz virá. Seria tão simples na nossa lógica, mas não aceitam. O que está por trás? Queridos, Paulo, agora vamos à Bíblia. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, é contra potestades. Esses grupos islâmicos radicais, ultra radicais, que não respeitam a vida, não podemos dizer que são todos, não. Não, na realidade não. São esses grupos terroristas que amam a morte e que querem dominar o mundo, porque há divisão entre eles também. Vamos dizer, o Irã, Arábia Saudita. O que aconteceu agora? Quando a Arábia Saudita está se aproximando de Israel, o Irã não aceita, porque a Arábia Saudita também não se aceitam, porque há uma luta aí. Então, existem forças, sim, que a gente sabe que estão por trás, mas o coração, por que brigar por Jerusalém? Por que tanta briga por uma cidade onde não tem petróleo, onde não tem rio, onde não tem ouro, onde não tem diamante, onde não tem nada? Não tem nada. Você vai a Jerusalém, o que você encontra? A beleza espiritual, não tem uma beleza econômica. Eu diria nem mesmo física, não podemos dizer assim. Mas tudo está relacionado à obra de Satanás, ao anticristo que quer impedir que o Messias venha, que chegue ao fim do seu domínio sobre a terra, e então usa essas questões que portavam, porque quando você olha para a filosofia do Hamas, gente, não é humano. E ele deixa bem claro, né? Ele é contra judeus e contra cristãos. Então, e quer o domínio do mundo inteiro. Isso. Não é uma coisa espiritual. Como Hitler também, né? Hitler também, de outra forma, mas era particularmente com os judeus, queria o domínio do mundo todo. Do mundo. Mas é um espírito. A gente tem que entender que a nossa luta é espiritual. Eu fico orando, e você deve orar pela paz, mas que tipo de paz?
Jesus é o príncipe da paz. Não vai haver paz mesmo até que o Messias venha, mas pode haver acordos para ter menos tensões. Todos estão falando estes anos todinhos, olha, já vamos para 30 anos nessa luta e não se chega a um acordo. Por quê? É a briga por Jerusalém. É a briga por Jerusalém. E Jerusalém será assim, e os próprios muçulmanos entendem, eles sabem que Jesus vai voltar, não consideram Jesus filho de Deus. É tão engraçado porque lá em Jerusalém, a cidade antiga é amuralhada, e tem lá o portão dourado que está fechado. A Bíblia diz aqui que este portão permanecerá fechado porque o Senhor entrou por ele. Mas por que ele foi fechado? E na frente dele foi colocado um cemitério. Porque o Messias não vai passar por um cemitério, então vai fechar o portão aqui, porque ele não vai passar pelo cemitério. Enfim, é uma guerra espiritual. Mas eu creio nas profecias. Há uma profecia em Isaías, capítulo 19, da própria conversão da Assíria, que é hoje o Irã, toda aquela região, que o Egito, a Síria, seriam um com Israel no meio da terra. Só Deus para abrir os olhos. E hoje sabemos que Deus tem se revelado por sonho, por visão, a muitos muçulmanos no mundo inteiro, e muitos têm abraçado a Cristo, muitos judeus têm reconhecido a Jesus como Messias. Todas estas coisas que nos cercam só nos dizem que Cristo está às portas. Nós não devemos ser guiados pelo que a mídia diz, nem dominados por paixões. Sabemos que por trás de tudo isso há principados que cegam as pessoas, Agora, a crítica pesada em cima de Israel, por quê? Porque Israel, na realidade, foi quem nos legou o livro, quem nos legou as promessas. Jesus Cristo é judeu, e a Bíblia continua a chamar o rei dos judeus, o leão da tribo de Judá, até no Apocalipse, é o leão da tribo de Judá, não deixou de ser judeus, os apóstolos eram judeus, os judeus nos legaram o livro, as alianças, e certamente Jesus Cristo voltará para Jerusalém. Então existe uma fúria de Satanás, e Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, então segue as nações que não entendem, que distorcem a história, todo esse conflito, toda essa exigência. Um Estado árabe. Quantos Estados árabes existem? Sim, e isso é muito impressionante, principalmente quando a gente vai lá, né? Eu fiquei bem impressionada na minha área, na sua área também, provavelmente, porque hoje a gente vê que Israel tem uma potência, né, de tecnologia em todas as áreas. Na minha área, né, na área de dermatologia, na área de medicina integrativa, na área de medicina um dos melhores, né, a melhor tecnologia, uma das melhores tecnologias do mundo. Se eu estou falando de laser, de aparelho, de informática. Então, como Deus pode, um país pequenininho, né? Um país pequenininho, que judeus foram expulsos, depois voltaram, mantiveram, né, a sua característica, então ficaram lá. Um país pequeno, se a gente comparar com os outros países, saíram, foram dispersos do mundo todo, foram mortos, passaram por tantas coisas, voltaram e realmente produzir tantas coisas em território pequeno e em condições tão adversas. Então, não dá para não ver a bênção de Deus, eu acho que nesse caso, né? Não dá para não ver a mão de Deus em Israel. Nós temos que ver que Deus é um Deus de aliança. Isso é muito importante para você e para mim. Porque se Deus não quebrou a aliança com Abraão, e é impressionante quando Deus renova a aliança com Davi, que diz que se o teu filho pecar, castigá-lo-ei com escorpião, mas não removerei de ti a minha aliança. Então, Deus vai cumprir a sua palavra. Olha, o mundo é de Deus. O que diz o Salmo? De Yahvé é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Muito bem. O mundo inteiro pertence a Deus por direito de criação, por direito de redenção. Agora, Deus, dono da terra inteira, do planeta inteiro, determinou que aquele pedaço de terra era para os descendentes de Abraão. Com que propósito? Porque Deus selecionou um povo a partir do qual ele se revelaria ao mundo inteiro e traria o Redentor para todas as nações da terra. E encontrou em Abraão,
essa tenacidade, essa firmeza, essa fé. Abraão creu em Deus, creu contra o impossível, creu contra o invisível. Então Deus forja um povo para que seja um porta-voz. Infelizmente Israel pecou e a palavra diz mesmo: o pecado viria o castigo, mas não a rejeição, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E a bênção de Deus foi para Abraão e 1000 gerações. Então, os judeus são abençoados em cima de quê? Do crédito de uma aliança que Deus fez. E mesmo que os judeus tenham rejeitado Jesus Cristo, não todos os judeus, a nação como nação, Paulo vai dizer que eles foram endurecidos em parte, até que viesse a plenitude dos gentios, mas então Israel seria salvo. Então, quando lemos profecias milenares, e se você vai comigo para Israel, e a gente tem uma viagem marcada aqui para maio, e você vai dizer, está de pé? Ainda está de pé, ainda está de pé. Até ontem, nossa gente aqui perguntou, e aí? Eu disse, olha, as guerras em Israel nunca duraram muito. A da independência foi que durou mais. Essa já está durando mais do que as últimas, mas ainda estamos na esperança de que logo esta guerra termine e tudo volte ao normal, porque o normal verdadeiro só com Cristo. Mas profecias, se você vai comigo, eu pego a Bíblia e mostro aqui, leia, toque. Então, ao pé da letra, vemos profecia se cumprindo. Então, quem está por trás? Deus está por trás. Quem está protegendo Israel? Como é que Israel sobrevive, cercado por tantos exércitos, que todo mundo vem de uma vez? Como ele sobrevive? Olha, se eu falar de alguns países que existem no mundo, você vai dizer, nunca ouvi falar. Agora, fale de Israel e de Jerusalém. Quem é que nunca ouviu falar de Israel e Jerusalém? Se você for olhar para as Nações Unidas, há mais resoluções sobre Israel do que sobre qualquer... Por quê? Porque esse foco, queridos, é espiritual, porque Deus tem um encontro marcado com todos os judeus ali onde eles vão se converter, vão receber a Jesus, porque a aliança não será quebrada. Deus escolheu Jerusalém, Deus chama Israel de terra dele, terra de Deus, não chama o Brasil de minha terra, não chama os Estados Unidos de minha terra, mas Israel sim, terra de Deus, que Deus deu a Israel, Eretz Israel, terra de Israel, quer dizer, foi Deus que deu. Por que então essa briga toda? É um problema espiritual, porque dizer, um Estado árabe, quantos Estados árabes existem? Você tem 99, lá vai de território no mundo pertencente aos árabes. Não quer dar nem 1% para os judeus, são todos filhos de Abraão. É espiritual esse negócio, é espiritual. Aí você falou do outro sobre a questão de você querer dar uma mãozinha para Deus, né, que foi o problema de Sara. Vamos ter aqui a promessa, Deus está demorando a cumprir a promessa, deixa eu dar uma mãozinha para cumprir a promessa. Pois é, essa mãozinha de Sara está rendendo até o dia de hoje, e isso também é lição para nós. Primeiro, o que eu poderia dizer? Número 1, tire os olhos do que diz a mídia. Número 2, olhe para a Bíblia, leia a palavra de Deus. Todo esse cenário está profetizado, guerras, rumores de guerras. Essas guerras contra o povo judeu também está profetizado, porque o povo se converteu? Não, minha gente, não é só porque o povo que Deus escolheu, não, Israel está em pecado, e por isso que está apanhando até o dia de hoje. Veja o que é que os judeus foram dizer quando Jesus foi julgado. Que farei de Jesus chamado Cristo? Diz Pilatos. O que é que o povo diz? Caia o seu sangue sobre nós, sobre os nossos filhos. Quer dizer, aquela geração invocou sobre sua descendência a maldição. A maldição. E você vai ver ao longo da história, a despeito do antissemitismo, Deus preserva. Que povo, aí a Bíblia diz, que povo existe como esse povo de Deus? Não há, não existe.
O povo que restaura a língua, o povo que volta, o povo que prospera e uma inteligência, porque é a bênção. Assim como a maldição vem de gerações passadas, a bênção também veio. Deus da aliança sempre será fiel com você. E hoje temos uma nova aliança. Deus prometeu uma nova aliança. E o povo judeu, lá no fim, vai chegar o momento, porque está profetizado que virão as nações contra Israel. Muitos estão dizendo, será que é agora? Não, espera ainda, a gente não pode ficar aqui e dizer que agora é Gog e Magog, a Rússia vai entrar agora. Ninguém pode afirmar nada categoricamente. Temos que ter cuidado com isso, porque são sinais, são, mas Jesus está chegando o ano que vem? Não, ninguém sabe. Só temos que estar atentos. E eu digo, olha gente, prepare-se, Cristo está às portas. Qualquer momento ele chega, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. Mas eu só tenho uma geração para viver, e eu tenho que estar pronto o tempo inteiro, olhando para Israel, porque o relógio de Deus está lá. Maravilhoso. Sobre essa questão da bênção, eu queria finalizar com esse versículo de Deuteronômio. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que ele fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com sua mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é o seu Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, isso aí vale para o povo judeu e vale para nós também, no dia de hoje. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essa guerra que está acontecendo, sobre a questão espiritual que tem em relação a essa guerra, então muitos perguntam, né? Doutora, mas você vai falar também sobre essa questão espiritual? Nós precisamos falar sobre essa questão espiritual porque nós só dividimos corpo, alma e espírito para estudar. Do mesmo jeito que a gente dá banho no corpo, precisa dar banho na alma e banho no espírito. Então, a gente precisa conhecer muito essa parte espiritual para que a gente possa também usar as armas corretas. E é isso que fala também o próximo podcast, que a gente começa a falar sobre as armas espirituais que a gente pode utilizar neste momento que está acontecendo lá em Israel, mas também conosco aqui no Brasil. Então, até o próximo podcast. Não esquece de compartilhar e fique atento ao próximo, à quarta-feira, 20 horas.